Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Minha Biblioteca Bíblica. Aqui quem vos fala é o irmão Robson e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Estamos para falar a respeito de Israel. Queremos falar a respeito de alguns livros relacionados à nação de Israel e a questão dos conflitos em que Israel está envolvido com o mundo árabe e com as demais nações que a circundam, né? No caso, que tem ali uma desenvoltura no Oriente Médio. Então, nós vamos estar mostrando alguns livros que já foram lançados há um período de tempo atrás, em que vai tratar desses temas. Eu quero começar por esse livro aqui, que é O Valor da Profecia. Nós vamos estar apresentando alguns livros da editora, a maioria da editora chamada da Meia-Noite, que vai falar a respeito do tema, né, que hoje em dia um dos assuntos mais comentados é a relação de Israel e as suas guerras com países islâmicos, né, com países árabes, países muçulmanos. E aqui esse livro é O Valor da Profecia, de David Hunt e T.A. McMahon, os escritores desse livro, né? E aqui vai tratar o valor da profecia, Israel, o ponteiro no relógio mundial de Deus. Então esse aqui é um dos livros, né, que vai falar a respeito de Israel como o relógio de Deus, né, como o ponteiro do relógio de Deus. Aqui vai falar também sobre profecias, sobre a cidade de Jerusalém e sobre o rei dos judeus. Então uma excelente dica de leitura aí para você ter uma compreensão desse conflito. Outro livro interessante também é de David Hunt, e é Israel no centro do cenário profético. David Hunt foi um dos maiores escritores aí de livros, né, do mundo, de vários temas, mas principalmente aí na questão judaico-israelense, né? Então vamos dar uma observada, ver de que trata a temática desse livro. E aqui nos diz: o palco está montado, primeiro tema desse capítulo, desse livro, né? E o segundo tema é o ódio, sua solução final. Então aí vai falar a respeito aí desses dois temas, que é Israel no centro do cenário profético. Eu vou ler aqui o finalzinho do livro para que vocês venham ter uma ideia, né? Quase todos os dias Israel está em destaque nos noticiários. O foco da atenção mundial se volta para esse pequeno país, porque as profecias bíblicas a seu respeito são precisas e revelam e preparam do palco para os eventos apocalípticos. Apesar de desprezado pelos líderes mundiais que ignoram as advertências da Bíblia, Deus está agindo nos bastidores, produzindo os acontecimentos previstos em sua palavra. E este livro revela a profunda atualidade e confiabilidade das profecias bíblicas. Então, Israel no centro do cenário profético. Outro livro é esse aqui, chamado Terrorismo Islâmico. Ele vai tratar mais a respeito da questão do terror, né, que o mundo islâmico acaba provocando aí na civilização ocidental através de atos terroristas. Esse daqui é um livro bem interessante aí a título de conhecimento para que você venha ter um entendimento aí desse conflito. Também temos outro, Israel e a paz mundial. As profecias sobre a solução do conflito. Norbert Nietzsche, um grande entendedor, né, um grande estudioso desse tema. Então aqui eu vou ler rapidamente alguns dos temas tratados nesse livro. Como entender o conflito mundial, Israel no centro do conflito, a causa do conflito, Satanás, o autor do conflito, a solução de Deus para o conflito israelense-palestino, salvação do remanescente palestino, o conflito em sua vida, o conflito entre cristãos verdadeiros e cristãos nominais. Então, aqui é um livro pequeno, né, mas bem interessante a respeito dessa temática, Israel e a paz mundial. Aí também nós temos esse outro livro aqui, que é de Thomas Isse, que ele vai falar a respeito da controvérsia por Sião, o sionismo e o antisionismo cristão. Aqui vai dizer a prévia do livro, né? A igreja só está realmente crendo o que a Bíblia ensina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando Deus acredita em uma nação, tem um futuro para a nação de Israel, e é essa visão que a imuniza contra as investidas do antissemitismo teológico, que vai falar a respeito do sionismo e do antisionismo, né, no mundo cristão, né? Bem interessante essa temática aí deste assunto.
Outro livro muito bom é esse aqui, ó, A Realidade da Profecia. Thomas Isse também. Aqui diz assim: humanamente falando, olhar o cenário mundial de forma realista pode encher de profundo medo o coração de qualquer pessoa. Isso só não ocorre quando se conhece a palavra profética de Deus, pois apenas a Bíblia oferece a esperança pela qual toda a humanidade anseia. Então esse aqui é o livro A Realidade da Profecia, um livro muito bom. Já li várias vezes esse livro e ele vai falar a respeito de alguns temas. Por exemplo, resultados práticos do conhecimento das profecias, a globalização, a preparação para o anticristo, a profecia e a violência bíblica, preterismo e há um futuro nacional de Israel na Bíblia. Ponto de interrogação. A realidade da profecia de Thomas Isse. Outro livro bem interessante é O Significado das Festas Judaicas, de Fred Winkler. Ele vai dizer assim, ó: Deus ordenou que Israel celebrasse 7 festas, chamadas festas solenes do Senhor. Tratavam-se de festas memoriais de seus grandes feitos entre os israelitas, para que não se esquecessem das maravilhas e dos milagres que Deus havia realizado. Além disso, elas tinham um sentido simbólico profético da salvação divina futura. As primeiras 4 festas caem na primavera. Elas tiveram seu cumprimento profético na primeira vinda do Messias de Deus. Qual é, porém, o simbolismo das 3 festas do Senhor no outono? Seu significado profético se encontra na volta de Jesus dos tempos finais. Olha só. Livro bem interessante, As Festas Judaicas. Outro livro é A Tirania da Minoria. Esse livro vai falar a respeito de um tema bem em voga hoje, que é atacando os valores judaicos cristãos. Muitos imaginam que nos países ocidentais os cristãos não sofrem perseguições ou restrições. Esse livro, além de revelar a oposição ao verdadeiro cristianismo nos Estados Unidos da América, mostra também que as forças que a rejeitam são as mesmas que se voltam cada vez mais contra Israel. Essas tendências não se limitam aos Estados Unidos, elas têm reflexos e se manifestam com intensidade crescente em todo o mundo. É uma realidade, né, irmãos, que nós estamos vivendo aí uma constante desinformação, né, de notícias contra a nação de Israel, né? Então, esses livros aí, há tempos atrás, já tinham essa visão, né? E hoje em dia nós estamos vivenciando aí de forma bem mais acentuada. Outro livro é esse aqui, ó, Herança Explosiva. Haverá paz na Terra Santa? E nos diz aí a temática desse livro. Se a religião constitui um fator com algum grau de relevância nas atuais controvérsias que afligem o processo de paz no Oriente Médio, então é importante entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Sem dúvida, Israel é um ponto central na persistente instabilidade do mundo. Mesmo que todos os lados concordem com uma solução para o conflito árabe-israelense, tem que ser encontrada. Ela permanece tão ilusória como a fonte da juventude. O que a Bíblia diz sobre a origem do confronto e as perspectivas de paz. Evold Maccaid, Herança Explosiva. Outro livro também muito bom, que é esse aqui, ó, Profecia Bíblica Verdadeira, Clara e Atual. De vários escritores aí muito bom, que é o David Hunt, Norbert Litt, Roger Lieb e Alexandre Seibel. Livro muito bom. Vou mostrar aqui para vocês aí o tema desse livro. Esse aqui vai falar, Roger Licht vai falar: assim surgiu o cristianismo, revivendo o mundo dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. David Hunt vai falar principais temas da profecia bíblica. O Alexandre Seibel, o sermão profético em Mateus 24. É engano como sinal do fim. E o Norbert Litt, apenas um jumento ou algo mais. Então vai tratar aí desses 4 temas. Todos têm uma conexão aí com Israel e com as profecias bíblicas. Outro livro muito bom é esse aqui, Jesus Voltará, Norbert Litt, onde ele vai falar sobre a volta de Jesus, mas também vai falar a respeito aí de Israel, né? Que ele vai falar sobre o dia do Senhor virá, e aí ele dá uma introduzida sobre Israel, depois ele vai falar sobre 3 perguntas sobre o final dos tempos, depois vai falar a respeito de Noé, e sobre Abimeleque, um tipo do anticristo, né? Jesus voltará, Norbert Litt. Muito bom, Norbert Litt, é uma fera, né?
de escritor, né, no caso, né, um grande escritor aí dessa temática profética, né, então ele vai falar a respeito do sermão profético, a interpretação de Mateus 24 e 25, vai ser destrinchada, né? Então esse aqui é um livro bem interessante aí a respeito do sermão profético e a sua conexão aí com a volta de Jesus. Outro livro que eu recomendo, que é muito bom, é esse aqui, ó, Hitler, o quase anticristo. Olha só, esse livro aqui vai falar a respeito do nazismo e como o nazismo ele operou para destruir o Estado judeu, né? E através do ocultismo, da nova era e do nazismo, né? Então esse livro aqui é muito bom, vai falar a respeito de Hitler. Hitler era realmente um pseudo-anticristo, né? Uma tipologia do anticristo. E é a sua conexão aí em destruir o povo de Israel. Muito bom esse livro aqui. Outro livro é esse aqui, ó, A História de Jerusalém, Cláudio Honor Corrêa de Andrade. Vai contar toda a história aí de Jerusalém de forma resumida. Vamos dar uma rápida observada, né, no que ele vai falar. Mas é bastante assunto, né? Ele vai começar com a história de Jerusalém desde antigamente, desde antes, né? Quando Melquisedeque ainda era o rei de Salém, depois a Jerusalém de Davi, a Jerusalém de Salomão, depois a destruição pelos babilônios, e assim por diante, né? E aí vai até a era dos Macabeus, o jugo romano, Roma destrói Jerusalém, Jerusalém sob o domínio árabe, o reino latino de Jerusalém, Jerusalém sob o domínio otomano, sionismo, o eterno amor a Jerusalém e a Israel, Jerusalém sob o mandato britânico, o holocausto dos filhos de Sião, o Estado de Israel floresce, Jerusalém continua cativa, a reconquista de Jerusalém, Jerusalém, capital eterna e indivisível de Israel. O que acontecerá a Jerusalém nos últimos tempos? Um livro maravilhoso, né? E conta toda a história de Jerusalém, de Cláudio Honor Corrêa de Andrade, um grande escritor de materiais. E esse livro aqui também é um livro muito interessante, que é Israel, o Milagre do século XX. É um livro já meio antigo, mas ele é bem interessante. Vai falar alguns temas aí muito bom, inclusive ele vai falar a respeito da... E olha que esse livro foi escrito a primeira edição em 1970. Vamos ver se nós conseguimos achar aí o índice. Esse livro é muito bom, ele vai falar a respeito das guerras. Eu acho que o índice está no final, né? Dá uma olhada aí, esse livro aí é bem antiguinho. É, exatamente. Vai falar sobre a figueira brotando, sobre Jerusalém, Betânia, Jericó e assim por diante, né? Depois, no final, ele vai falar por que Israel é um milagre. Ele vai comentar também a respeito das guerras e do florescimento aí de Israel, né? A respeito das nações que atacaram Israel e como Israel venceu a guerra. Então esse livro aqui é muito bom, um livro antigo, mas bem interessante. Israel, o milagre do século XX. Então o nosso vídeo de hoje foi sobre essa temática aí que está cada vez mais em voga aí no cenário, nos noticiários aí de notícia, que é Israel e as guerras finais, né? E com certeza vai ter muito mais assunto aí relacionado a esse tema, né? Porque Israel, como diz a própria Bíblia, ele representa a figueira, e segundo os analistas teológicos da Bíblia, teólogos da Bíblia, que Israel é o relógio, né? Ou o ponteiro do relógio de Deus. Forte abraço, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.